Oi pessoal, tudo bem? Que bom tê-los de novo comigo aqui para mais um momento onde a gente pensa um pouquinho na nossa vida, no nosso dia a dia, nossa semana. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você é fiel a você mesmo? Você é fiel a você mesmo? A ideia de fidelidade é uma ideia que passa pela cabeça da gente de uma maneira muitas vezes distorcida. A gente sempre pensa na fidelidade com o outro, mas nos esquecemos da fidelidade de nós conosco mesmos. A gente se esquece disso. E essa é uma pergunta para você fazer: o quanto você é fiel a você mesmo? O texto que a gente vai dividir hoje é um texto muito importante para entender isso, que está lá em 2 Timóteo 2, no verso 13, e diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Um texto onde Timóteo está falando de Jesus Cristo, e ele vem contando algumas coisas a respeito da salvação, da glória de Deus, e ele fala a respeito de Cristo, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel. A primeira coisa a dividir aqui é: ele, Cristo, permanece fiel a quê? A você? É importante a gente compreender, quando a gente fala de Cristo, para entender esse texto, para que você responda a pergunta que eu te fiz. Quando ele diz permanecer fiel, independente da atitude do outro, que aqui no texto, no caso sou eu e você, quando ele diz que permanece fiel, ele permanece fiel à sua própria essência, ao seu próprio conteúdo, a como ele é, a como ele pensa, o que ele tem que fazer hoje, amanhã, depois, balizando momentos e momentos para que as coisas tomem corpo e tenham fruto lá na frente. Portanto, quando ele fala que ele permanece fiel, ele permanece com seus postulados, ele permanece no seu jeito de ser, de pensar e agir. E isso nos dá uma tranquilidade enorme, porque você se relaciona com alguém, com um Deus que era, é e será o mesmo. Há um equilíbrio de pensamento, mais do que um equilíbrio, uma plenitude de pensamento onde você sempre pode esperar dele a mesma coisa: o bem, paz, algo de bom para você. Esse pensamento de Cristo a respeito da sua própria fidelidade, ele é fiel e é fiel a si mesmo, ao seu jeito de ser, te dá paz. Às vezes nós nos relacionamos com fidelidade, eu sou fiel a ele e ele é fiel a mim. Enquanto que o texto bíblico vai nos falar é que ele está guardando a sua própria integridade, fiel aos seus próprios desígnios, até porque não teria sentido se ele fosse fiel ao meu jeito de ser, ele seria corrupto. Então ele precisa ser fiel a ele mesmo. E aí a pergunta: você tem sido fiel a você mesmo? Esse é um dos casos graves de frustrações, decepções na vida, porque nós estabelecemos planos, pensamos em coisas para fazer, desde uma simples dieta a projetos de vida, de relacionamento, maneiras de ser e de pensar, e a gente tem muita dificuldade de permanecer fiel. Claro que nós somos corruptos e nós dependemos dele, mas a partir do momento que nós cada vez mais nos aproximamos dele, nós aprendemos a ser fiéis a ele e fiéis a nós mesmos, de uma maneira mais plena e próxima daquilo que Jesus Cristo tem a nos ensinar. Talvez não seja uma coisa tão simples, uma tirada de momento, talvez você tenha que ouvir esse vídeo mais de uma vez, mas é importante compreender isso, a relação de fidelidade e o que Cristo fala a respeito dele mesmo. A gente se frustra e falha muito, a gente com a gente mesmo, por conta da nossa falta de fidelidade com aquilo que
pegamos do novo. Às vezes tem uma etapa nova da tua vida, você amadureceu por alguma coisa, compreendeu algo novo, importante para a sua vida, e você vai e falha com aquilo que você já adquiriu, com aquilo que você já pensou, o que é absolutamente diferente do comportamento do Senhor. Por isso precisamos dele. E o melhor de tudo, que o texto bíblico vai dizer, é que mesmo eu não sendo fiel, não só a ele, a segui-lo, mas a mim mesmo, ele permanece fiel. Isso é maravilhoso, porque ele está nos ensinando a ser assim, ensinando a sermos fiéis a nós mesmos. Quantas coisas e propósitos você já colocou diante de Deus e diante de si mesmo? Não aqueles propósitos impossíveis, propósitos inalcançáveis, não estes, mas eu estou me referindo àqueles que você já adquiriu sabedoria, conhecimento, introjetou aquilo e está mudando de ideia com relação àquilo que já é bom, que você já vive. Seja no seu relacionamento com o trabalho, seja no seu relacionamento com na sua família, com seus filhos, né? O brasileiro tem muito costume de falar, eu vou chutar o balde. Quando isso é muito importante, quando você não faz alguma coisa no seu modo de vida, no seu dia a dia, de uma maneira natural, tranquila, é porque você não assimilou, aquilo não passou a ser valor na tua vida. Mas quando você tem aquilo como valor, como uma mãe nunca negaria, uma mãe verdadeira nunca negaria o cuidado com o seu filho, aquela que realmente pensa muito mais como mãe e menos pensando um olhar muito egoísta, onde só ela está no controle, sem fazer juízo de valor a qualquer situação, mas eu estou dizendo em maneira geral, quando isso acontece, é um valor daquela mãe e ela não negocia o bem dos seus filhos. Há muitos valores que nós mesmos já assimilamos, entendemos como são bons, valores de educação, valores de pensamento, valores de comportamento, e nós parece que, usando o termo chulo, mas é esse, chutamos o balde e esquecemos de ser fiéis a nós mesmos. Eu queria te estimular a que aqueles valores que você assimilou, que você já entendeu, que você já guardou no seu coração, que você compreendeu serem bons, que isso tem sentido para você, que te faz bem, em paz com Deus, em paz com a sua família, em paz com o seu trabalho, que vocês sejam fiéis a estes valores bons que o Senhor está oferecendo à tua casa, à tua família. Pense nisso, compreenda isso. É um valor inestimável você ser fiel a você mesmo. E não de uma maneira pressionada, não de uma maneira que te sufoca, mas de uma maneira simples. Você compreendeu aquele valor, eu só estou dizendo o seguinte, seja fiel a ele, ao Senhor sim, mas aquele valor que Deus te deu, compreenda ele, usufrua dele, usufrua de bons pensamentos, usufrua de bons relacionamentos e de um ótimo porvir estará à tua disposição. Creia nisso. Deus quis deixar essa palavra com a gente sobre a sua fidelidade eterna e equilibrada, para que você aprendesse a ser assim com você mesmo. Sua fidelidade com você mesmo. Creia nisso, se instrua nisso, se apegue nisso, use isso e tenha uma vida muito mais fiel a quem você é, pessoa abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe.